Existem algumas questões que deveriam ter sido feitas nos debates, em todos eles, e não foram feitas, pelo menos não pelos jornalistas e pelos comentaristas. Foram feitas até por alguns dos participantes. Quer saber quais deveriam ter sido feitas e não foram feitas? Primeiro, curte esse vídeo, dá muito trabalho produzir para o YouTube. Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Ativa os sininhos das notificações para que você receba novos conteúdos meus. E deixa um comentário para mim aqui, que isso vai me ajudar bastante. Vamos lá então, agora que você já fez tudo isso, que perguntas deveriam ter sido feitas e elas não foram feitas propositalmente nos debates. Foram feitas muitas perguntas em todos os debates, inclusive no de ontem, debate do Lula e do Bolsonaro, e perguntas que são recorrentes em todos os debates, que são questões de economia, questões sobre saúde, educação, questões sobre segurança. Eu não estou dizendo para você que elas não sejam importantes, eu estou dizendo que elas são secundárias. As perguntas primárias, aquelas que deveriam de fato importar, são questões morais, questões ideológicas. Questões como, por exemplo, que nunca são perguntadas, como questões de ideologia de gênero. Se o candidato que está sendo questionado, se ele é a favor ou se ele é contra. Questões, por exemplo, sobre aborto, se ele é a favor ou ele é contra. Questões, por exemplo, sobre liberação de drogas, se ele é a favor ou ele é contra. Por que essas questões são principais, no meu ponto de vista? Entenda bem, questões como saúde, educação, economia, todas elas tendem a ser positivas sempre. Sempre o candidato ele vai se esforçar, ele tem um roteirinho dizendo aquilo que ele pretende fazer. E é lógico, a gente vê, entra ano, sai ano, entre eleição, sai eleição, que os candidatos ficam apenas nas palavras, apenas na ideia de que vai fazer, e chega no final do ano, no final da eleição, no final do mandato, dizendo, não deu tempo, mas a gente está produzindo, mas... E aquela conversa fiada que a gente conhece. É lógico que todas essas perguntas, elas importam principalmente se o candidato ele tiver uma boa intenção, se nós acharmos que de fato ele é um candidato confiável, de que ele está falando é verdade. E aí entra esse segundo ponto. Veja bem, a pessoa que vai responder essa questão, ele não está tão preocupado com a aceitação das pessoas, porque todo mundo quer ouvir ele dizendo que ele vai sim cuidar da educação, que ele vai sim cuidar da saúde, que ele vai sim cuidar da economia. Ora, é lógico que nós queremos, e não tem ninguém que não queira que essas coisas tenham uma resposta positiva. Agora, questões ideológicas, tem lados. Tem um lado que é a favor e tem um lado que é contrário. Então, se é perguntado para um determinado candidato, olha, você é a favor de que haja um banheiro único nas escolas? Você é a favor da tal ideologia de gênero? Você é a favor de uma linguagem neutra sendo ensinada nas escolas, no currículo escolar? E aí ele vai ter que responder sabendo que um dos lados vai ficar chateado, um dos lados não vai gostar, porque um dos lados só está votando nele por causa das questões ideológicas. O outro lado não está votando nele por causa das questões ideológicas. Então, se um candidato ele fala, não, eu sou contrário a tudo isso, então ele vai desagradar uma parte da população que é favorável a isso. Se ele falar que é favorável a isso, ele vai agradar quem é a favor, mas vai desagradar quem é contrário a isso. Porque as perguntas elas não são feitas, porque elas são propositalmente, elas são escondidas. Veja bem, todos que estão ali participando do debate, o comentarista, os jornalistas, eles sabem dessas coisas, eles têm ideia disso, mas eles também são ideológicos. Não se enganem, os comentaristas e os jornalistas, eles têm o seu lado, ainda que eles não queiram dizer. Você quer ver como é que você percebe qual é o lado dele? Quando um comentarista ou jornalista ele fala assim, boa noite a todos e todas. Ora, todos e todas é, no mínimo, idiota. É todos que já inclui todo mundo. Quando se fala todos e todos, ele já está mostrando que ele é favorável a um dialeto especial. Logo, ele é favorável a, por exemplo, essa linguagem neutra, certo? Então, todo mundo tem um lado. Quando não são feitas essas perguntas, você não sabe qual é o lado dessa pessoa. Então, essa pessoa, ele está claramente se escondendo. Nós vemos que aparecem vídeos aí onde um candidato A ou B, ele se declara abertamente para a sua bolha, para o seu público, para a sua passeata, para a sua manifestação, para aqueles que estão o acompanhando. Mas quando se está no debate, você tem milhões de pessoas assistindo que não fazem parte de nenhum dos dois grupos. Pessoas que muitas vezes estão indecisas, pessoas que muitas vezes não sabem nem que existe uma questão ideológica por trás. Pessoas que, como eu já conversei com muitos, eles acham que aquilo que estamos falando a respeito de questões ideológicas é, na verdade, um exagero. Pessoas que dizem assim, não, deixa de ser bobo, ninguém vai colocar na escola do seu filho um banheiro para meninos e meninas utilizarem ao mesmo tempo. Essas pessoas não têm ideia disso. E, propositalmente, a mídia esconde, mascara. E é lógico que aqueles candidatos que eles são mais canalhas, eles querem agradar os dois lados, porque um lado ele sabe que é dele, o outro lado ele está enganando.
Eles não falam do assunto. E muitas vezes os próprios candidatos tentam colocar essas questões dentro ali, mas é lógico. Nós vemos, por exemplo, um padre Kelmon falando a respeito de questões de aborto, e aí as pessoas vão taxá-lo, é o padre da festa junina, ele está disfarçado, ele nem é padre. Aí nós vemos um cara como o Bolsonaro falando de ideologia de gênero, esse cara aí, ele é homofóbico, e vão taxá-lo. Nós não vemos pessoas que aparentemente seriam neutras, como o próprio jornalista, como o próprio apresentador, falando dessas questões. Se eles falassem dessas coisas, as outras pessoas pensariam, opa, será que esse assunto então é realmente sério? E elas pesquisariam, e elas viriam, e provavelmente elas optariam para votar num candidato diferente do que elas tenham escolhido. Essas questões, elas são extremamente importantes. Afinal de contas, quem escolheu votar no Bolsonaro, votou no Bolsonaro por causa de questões puramente ideológicas. Quando o Bolsonaro apareceu, se ele tivesse trazido apenas um conteúdo dizendo que ia melhorar a economia, saúde e educação, ele só seria mais um. Todos falam exatamente as mesmas coisas. Todos sempre falaram, nós sempre vimos debates com Aécio, Dilma, Serra, Alckmin, todos eles falando apenas as mesmas coisas. Saúde, educação, segurança, e nada mudava. De repente vem um cara que fala que vai combater as questões ideológicas. E hoje eu só voto em pessoas que falem abertamente de questões ideológicas que eu sei que existem e eu sei que são importantes. Outra coisa que é muito importante é o seguinte, quando você falar para alguma pessoa a respeito dessas questões e ele vai dizer, não, eu não acredito nessas questões ideológicas, aí você mostrar para ele as falas do candidato A ou B, aquele que ele está falando que está apoiando ou não, e aí, se ele falar assim, olha, mas pelo menos ele vai cuidar da economia e vai fazer com que a gente tenha mais dinheiro. E aí então você questiona essa pessoa com o seguinte, ora, se esse candidato ele está te enganando a respeito de questões de ideologia de gênero, a respeito de questões de liberação de drogas, a respeito de questões de aborto, você acha que ele está falando a verdade sobre picanha? Se essa pessoa ainda assim continuar apoiando e acreditando naquilo que ela mesma fala, então entrega para Deus, faça uma oração, porque é demônio. Tá certo? Gostou desse vídeo? Deixa um comentário para mim aqui. Tem alguma outra questão que você acha que é importante falar? Então escreve aqui para mim e que Deus continue te abençoando, que Deus abençoe o nosso país, o nosso Brasil, nos proteja, nos guarde, nos livre do comunismo. Que Deus te abençoe.